Extra, notícia quente, fervendo. Vendas de disco de vinil crescem no primeiro semestre de 2023. Relatório aponta aumento de mais de 21% nos Estados Unidos. Notícia do dia 23 do mês 7, que eu esqueci qual é, mas eu acho que é julho. Julho, é isso aí. De 2023. A notícia publicada no antena1.com.br, um grande site, é um gancho pra gente debater uma situação periclitante em 2023. Enquanto alguns pensadores acusam a era que a gente vive de capitalismo tardio, outros acusam de a era da conveniência. E se a era da conveniência ou do capitalismo tardio tem uma consequência, é a extinção da mídia física. E pra debater isso, obviamente, estou aqui com ele, o Mr. M. Talecos JP, o cara que tem um monte de jogo antigo e tá vendendo tudo pra comprar coisa nova. É verdade, cara, é verdade. Então, pra seguir aqui na matéria, assim, Thales, de trazer uma realidade fora dos games, os discos de vinil voltaram para ficar. A Luminate, empresa de dados de entretenimento, divulgou um relatório evidenciando um aumento de 21,7% na quantidade de vinis vendidos nos Estados Unidos, em comparação ao mesmo período de 2022. E aí, para esclarecer para vocês, esse crescimento de 2023, ele já é em cima do crescimento de 2022 e de 2021, que é uma coisa que quem tá fora, assim, do ciclo mais hipster, mais nerd da música não sabe, é que a pandemia teve um boom muito grande de vinil e esses tipos de toca-fita e esses formatos mais alternativos, né? E aí, Thales, pra te lançar, assim, uma primeira pergunta, assim, como tu vê as diferenças básicas entre, tipo, a mídia física da música, dos games e dos filmes? Cara, eu acho que assim, iniciando assim a ideia de da onde isso se colide, eu acho que entra muito numa coisa assim, eu acho que na música, pelo que me parece, na pandemia o pessoal achando que o mundo ia acabar, queria colecionar umas coisinhas, né? Porque esse papo de vinil, até onde eu vejo, até onde eu saiba, é coisa de colecionador mesmo, não é um cara casual, tipo eu, assim, vou escutar uma música ali, vou comprar um vinil. É caro comprar um vinil, né? Se a gente vai falar dessa figura nos games, provavelmente é o colecionador. Mas na música, eu acho que não sei se chega a ser colecionador, e sim é um nicho, claro, mas ele é um nicho diferente. Ele é um nicho que ele fica ali entre uns 25, 40 anos e é uma pessoa que ela começou a ganhar uma grana extra e ela não sabe onde gastar esse dinheiro. Porque o fato é, e eu não, por isso assim que eu não tô assim querendo diminuir as pessoas que compram vinil, mas o fato é que a grande maioria compra os vinis e tal, mas continua escutando sempre no streaming. Então, de fato, não é isso que tu falou no sentido de, eu preciso ouvir o novo disco da Taylor Swift, eu só vou ouvir quando chegar no meu vinil. Eu, pessoalmente, não acredito que isso exista hoje. Mas o vinil, ele virou uma coisa na música que cada vez mais vai se parecendo com o colecionismo dos games. Porque aí, puxando assim pra ti, que eu sei que não tá tão dentro do nicho, tão nas profundezas que nem eu, hoje a coisa mais comum é, sai um disco do Paramore, sai o vinil preto, sai o vinil rosa, sai o vinil transparente, sai o vinil exclusivo do Nacional, sai o vinil exclusivo do Carrefour e por aí vai. Se tu vai vendo, apesar de não ser um nicho assim que eu consideraria tipo o colecionador dos games, que a gente sabe que geralmente passa dos 40 em diante, tu é uma exceção à regra, eu diria, né? Mas não é ainda o colecionador dos games, mas tá chegando lá, cara, pouco a pouco. Eu vejo na questão da música mais ou menos isso. Eu sei que antigamente, se tu vai na Wikipédia dos Beatles, tu vê que a coletânea dos Beatles era sempre diferente. O disco X da Inglaterra é diferente do disco X do Brasil. Então, pra mim, eu veria assim mais como uma coisa de colecionador, né? E tem aquela galera xarope, eu acho que fala que a qualidade de som também é melhor, mas aí eu acho que é outros 500. É, de fato, porque a qualidade de som é melhor, é que nem assim, ver um filme 3D em casa. Pô, é uma ideia muito legal na teoria, né? Mas será que a tua TV é boa? Será que o teu som é incrível? Será que na tua casa tu mora numa mansão que tu consegue ficar longe da TV a ponto de não derreter teu olho? Fica sempre naquela, né? As pessoas adoram dizer que o vinil soa melhor, mas quem que tem o sistema que realmente vai fazer ele soar melhor? São pouquíssimos. Até porque isso aí é caro, né? Tu vai comprar o vinil mais basiquinho, ou o toca-vinil mais basiquinho ou mais avançado, vai ser um gasto a mais, né? Pra tu conseguir só escutar tua música. E falando em gasto a mais, aí eu tava lembrando que no caso dos filmes, home video também é um negócio que tá se extinguindo, né? Se extinguiu já. Eu nunca me liguei que, assim, pra voltar à febre da locadora, vamos supor, não só as empresas teriam que estar lançando isso em mídia física, coisa que hoje em dia não vale mais a pena, como tu também teria que gastar com um tocador de alguma coisa. Claro, claro. E, tipo assim, falando de tocador de VHS, eu tinha um em casa. Esse eu nunca vi, sabia? Nunca vi Tipo assim, poder mexer, eu sei o que é, obviamente. Um videocassete, no caso. Mas eu nunca fiquei explorando um videocassete na minha frente, assim. Vou futricar, vou botar uma fita, porque VHS eu não fui ter. Eu pulei uma geração nesse sentido. Olha aí. Sabia que
VHS era legal porque tu podia gravar as coisas em cima uma das outras, né? Então podia tu fazer a cagada, por exemplo, de, sei lá, comprar um filme super clássico e gravar a novela das 8 em cima do filme. Pouco massa! Umas coisas assim rolavam. Eu sei que rola isso porque nesse primeiro momento, assim, do VHS, que tinha até alguns VHS que tu podia brincar de edição, isso começou a carreira de vários filmmakers, assim. E tem, claro, casos mais clássicos, assim, tipo o Robert Rodrigues, que eu sei que futricava muito nessas coisas, mas isso é um resquício do passado, né, meu? Tipo assim, falando de filmes especificamente, tu vai ver, por exemplo, se o VHS era um dispositivo que tinha essa balaca, pô, tu tinha que repugnar a fita, né, cara, afinal de contas. Tu vai ver o DVD, ele é um dispositivo muito mais simples, né? É toca, pai, pum, e deu. E volta do começo sem tu precisar pagar multa da locadora. Olha só que coisa incrível. Exato. E aí, tipo assim, se a gente for ir avançando no tempo e já trazendo até pros videogames, PlayStation 2 foi um videogame que vendeu muito, graças a ser um tocador de DVD também. Muita gente tinha o 2 em 1 ali. A mesma coisa o PlayStation 3, que apesar de ser uma máquina tenebrosa, era um tocador de Blu-ray. E eu nunca vi um tocador exclusivo de Blu-ray na minha vida. Pois então, é aí que tu vê como a gente se completa, né, cara? A gente é o yin e yang dos games, porque eu não tive na minha casa, mas eu convivia com galera que tinha esses tocador de Blu-ray. Ele é um pouco desestimulante, porque ele é só um tocador de DVD menor. Os que eu vi, pelo menos, era... Eu me lembro que tinha um na casa de um tio meu, que era um tocador de Blu-ray da Sony. E ele era tipo assim, tá, é o mesmo DVD prateado que eu tenho da Gradiente, só que menor, pretinho e bonitinho, assim, tá ligado? Então, é muito parecido, não tem aquela graça do salto diferente. E o filme só tem uma qualidade muito superior e sai uns menus no meio da tela, né? E também tem a ver com a TV, né, meu? Isso é outra coisa. Se tu for parar pra te lembrar, assim, aquela ascensão do Blu-ray como um todo, também entra naquela de, tá, o filme ele tem uma qualidade muito maior, só que quantas pessoas tem a TV que vai reproduzir o bagulho bem feito, né? Isso é uma outra parte que nem tinha pensado, né? Porque eu jogava o Xbox 360 numa TV de tubo 24 polegadas. Pra tu ver, entendeu? Então, tu pode dizer até que tu não teve a experiência de verdade do bagulho, assim, né? E a mídia física, eu acho uma doideira, assim, ver como a gente tá em... Pô, esse programa está sendo gravado pra reta final de 2023. E hoje, as discussões, elas são muito de... A mídia física vai acabar no contexto dos games, né? Eu até acho curioso o fato de que essa discussão parece que ela chegou por último nos games. Porque lá na música, nos anos 90 e no início dos anos 2000, já tava todo mundo arrancando os cabelos porque era a ascensão do MP3. Só que os games, por serem coisas que, falando assim de maneira grossa, ocupam muito mais espaço de HD. Pô, no início dos anos 2000, o Lars Ulrich lá chorando porque estavam baixando MP3 do Metallica, mas no início dos anos 2000 a Sony não tava, tão pirateando meus jogos porque a internet era muito arcaica. Até já existia pirataria, mas, pô, de uma maneira muito mais rústica, né? E até, assim, fazendo a conexão com como as coisas eram nos games antigamente, a gente fez recentemente aquele episódio dos portáteis. Isso. E naquele início dos videogames ali, que tinha, claro, os portáteis e também tinha os primeiros consoles, a mídia física era tudo. Sem a mídia física, o console era uma peça de tecnologia inútil, né? Se a gente vai falar lá dos primeiros videogames, até o fato do PlayStation 2, que tá lá na frente na história, ser tipo um centro de entretenimento, ele é uma pista pro futuro, porque no início, pô, o Atarizinho X não sei o que lá, se não tinha videogame, ele era um peso de papel bonito. Inclusive as fitas de Super Nintendo, elas eram parte integral do jogo, porque vinha um monte de chip dentro pro jogo rodar, né? Não era... Tipo assim, não era o console que rodava tudo. Mas aí, se a gente for, né, já falando de computador, já falou ali de internet, MP3, o início dos anos 2000, eu acho que vai ser a primeira empreitada, de fato, assim, sucedida, talvez, das empresas de jogos na questão da internet. Porque a gente tem o surgimento da Steam. Oh, yes. Ali por 2013, eu acho, 2002, claro. Que foi no lançamento do Half-Life 2, se não me engano. O Half-Life 2 é de 2004, então deve ter sido um pouquinho antes. Deve ter sido um pouquinho antes. E sabe o que eu achei incrível? Que eu achei que a Steam já tinha sido fabricada pela Valve pra vender jogo sem custo de produção. Né? Que isso vai ser uma coisa muito importante quando a gente for falar sobre a questão de futuro da mídia física e tudo mais. Mas não, a ideia inicial da Steam era só tu conseguir fazer update dos teus jogos, sem precisar, tipo, vender um disco novo, né? Porque quem tinha Super Nintendo sabe que Street Fighter tem o 2, tem o 2 Turbo, tem o 2 Campeões e assim vai indo. Pois é, só que aí já fica assim um ponto de contenção, né? Porque tu vê como as coisas, elas são diferentes em várias esferas. Por exemplo, pô, que legal que a Steam nasceu e que daí tu podia continuar fazendo updates a um jogo ou então baixar novos jogos, etc e tal. Só que existe um contraponto da mídia física e do polimento que qualquer título tinha, de que ele tinha que sair pronto. Não existia a ideia
ideia de não, a gente vai ficar lançando patches, porque a conexão Nossa. Tá vendo? Tipo assim, é uma coisa que muda completamente como o consumo de videogames funciona. E claro, começou assim como um silent killer lá em 2003, 2004, só que se tu for ver, hoje é ridículo. Tipo assim, tu vai ser rido, tu vai sofrer bullying se tu disser assim, pô, que absurdo que o jogo não tá funcionando no dia 1, porque todo mundo vai dizer sim, tem o patch, tem que esperar, tem que não sei o quê. Então, os gamers hoje em dia já aceitam, e tipo assim, aceitam há anos, que um videogame sai e ele não está pronto. Só que se tu vai comparar, isso é uma coisa que assim, e vocês sabem que eu sou o cara mais anti-nostalgia que tem, mas se tu vai comparar, isso é uma coisa que pro consumidor era muito melhor antigamente, porque era tipo assim, one shot, one kill, tu é obrigado a lançar um bagulho que funciona, e funciona bem. E aí, hoje em dia, se a gente vai falar de Steam, não só o jogo ele vai sair constantemente sendo updateado, como, e a gente vai ter exemplos disso aí ao redor da nossa história, como de vez em quando perdeu a licença, o jogo pode sumir e ponto final. Ou o jogo pode vir quebrado e aí tu continuar vendendo ele quebrado porque ele é um press release, não, como é que é o nome? O Early Access. Exatamente, né? Então isso, se tu for vendo assim, a forma como o mercado de games na internet ele vai se disseminando, ela vai mudando até o pensamento das developers, né? E essa é, tipo assim, uma das poucas coisas das quais eu fico assim, putz, cara, isso era mais interessante antigamente, porque a gente tem inúmeros casos nesse ano, em 2023, de jogos quebrados no seu lançamento, horríveis, não funcionando. E aí, se tu vai falar, por exemplo, de um PlayStation 5, quantos títulos no PlayStation 5 já tem aquele selinho? Tem que ter internet o tempo todo, entendeu? Então, tipo, porque tem que estar updateando, porque tem que estar validando, porque não sei o quê, porque isso assim, obviamente, jogos online são uma coisa fora dessa regra, né? A gente tá falando nesse momento de jogos single player, mas antigamente isso não existia, né, cara? E aí, assim, a gente vai vendo que a internet vai melhorando e tem outras coisas que daí começam a deixar essa balança um pouco mais equilibrada, porque com a internet começando a se popularizar, vem mais e mais a pirataria. Se tu for ver, não demorou muito pra nós poder estar emulando um PlayStation 1, por exemplo. Nós estamos falando de 2004, 2005, eu já emulava um PlayStation 1 nessa época, tu também. Ah, não, com certeza. Eu copiava os jogos e jogava no meu Play 2. Pra tu ver, então. Eu ia na locadora, blocava e gravava o jogo, né? Então, isso aí já vai popularizar, né? Claro que tem aquela máxima que, tipo, tá o Play 1 com o CD, que era uma mídia muito acessível, o Play 2 com o DVD, que virou uma mídia muito acessível, eles foram o que foram graças à pirataria. Tipo, num geral, sim, assim, tipo... Sim. Claro, nos Estados Unidos meio que não faz muita diferença, mas países como o Brasil, com certeza esses videogames tiveram o patamar que tiveram por causa disso, né? Tu poder ir na banquinha e comprar 3 jogos por 10. Cara, mas eu vou até além. Primeiro, eu concordo com tudo que tu disse aí, mas eu vou até além. Uma vantagem da loja física, da loja essa que vende ou que loca videogames, falando especificamente do mercado americano, que é o que pauta o que vai acontecer no mundo todo, uma vantagem era o fator acontecimento cultural, e aí a gente tem vários exemplos desse período que nós estamos falando, 99 até 2005, 2006 ali, das grandes filas, dos eventos, tipo assim, porra, vai sair World of Warcraft 2004, pô, mas saiu matéria no jornal, porque na GameStop de Manhattan tem uma fila quilométrica. E ninguém sabe do porquê que aquela fila tá acontecendo na grande mídia, né? Pois então, tipo assim, o que essas crianças todas estão se juntando assim? Hoje, se essa notícia sai, é porque tem show do BTS ou da Taylor Swift, sacou? Tipo assim, essa é a realidade, sacou? Tipo, não dá nem pra dizer um Coldplay, porque o Coldplay vem pro Brasil, toca 7 dias no mesmo estádio, então, tipo, as coisas mudam um pouco, se tu for ver. E aí, assim, se tem uma coisa da qual eu não tenho nenhuma nostalgia, é a tal da loja de videogames, a locadora em si, até porque quem morava no interior só via pelas notícias mesmo, assim, porque aqui nunca que ia acontecer uma coisa de lançamento do Diablo 2, vai ter filme. Não, aqui vai chegar meses depois. Quando o Diablo saiu, já saiu a revista com detonado, já saiu todas as... já tava bombando num fórum e querendo ou não, isso muda, cara, várias coisas de como a gente consome. Eu acho que quanto mais eu estudei pra essa pauta, eu fui percebendo que a gente fala assim, extinção da mídia física e parece só, desaparece o CD. Mas se tu for vendo, isso pauta várias coisas do consumo, da discussão em volta. Tu vai ver hoje, por exemplo, pô, o dia de lançamento de um bagulho é meio que qualquer coisa, porque o jogo sai no dia 6, que nem Starfield, só que ele já saiu alguns dias antes pra influencer, e pra quem pagou antes, ele saiu antes, mas não antes dos influencers, porque esses aí tem que gravar os conteúdos primeiro. Então, antigamente, como a gente sabe, como é que funcionava o lançamento de um jogo? As grandes filas e as revistas recebiam antes. Só que a revista saiu uma por mês, então a discussão de um videogame, ela não era tão contaminada, ou talvez contaminada até de uma maneira diferente. Esses são fatores
fatores que são bem periclitantes, assim, pra parte da mídia física como um todo. E ali já na época do 360, se a gente for avançar um pouquinho, e isso tem a ver também com a extinção da mídia física, porque no 360, PlayStation 3 e Nintendo Wii foi quando começou a popularizar, tipo assim, a internet começou a ficar mais acessível no mundo como um todo, Claro. e começou a popularizar a questão da loja online nos consoles também. Yes. Né? Se no PC isso já era uma realidade palpável com a Steam, depois de alguns anos os consoles no mercado, eu lembro que, por exemplo, a Live Arcade do Xbox era uma baita coisa pra quem tinha jogo indie, né? O shop do Wii, se eu não me engano, tinha vários emuladores que tu baixava, e aí tu podia comprar lá direto da Capcom o joguinho do fliperama, o joguinho clássico do Super Nintendo, e por aí ia, né? E no PlayStation 3 até era de graça o serviço de online, né? Então, com essa popularização, assim, as pessoas começaram a acessar mais essas coisas. Eu lembro até que no Xbox 360, como o meu não acessava a internet, porque eu só tinha internet ADSL, e aí eu não conseguia fazer funcionar, né? Eu não podia jogar, tipo, Geometry Wars. Tu já ouviu falar desse joguinho? Nunca vi. Geometry Wars era um jogo trifamoso, Castle Clashers. Esse eu joguei. Esse aí era um hit do Xbox Live Arcade, e eu não podia jogar porque eu não tinha como acessar e comprar com cartão de débito internacional o joguinho pro meu Xbox instalar no HD dele, né? Mas foi um momento muito importante ali. Eu acho que os indies nessa época, 2010, Super Meat Boy também foi um jogo que bombou, World of Goo também, que era um joguinho de puzzle, muito show de bola que tinha nessas lojas. E aí foi quando o console, tipo assim, tá, agora eu tenho uma loja online pra vocês comprarem as coisas. Tu vê como as coisas vão mudando na forma que elas dialogam com o consumidor, porque eu tenho teorias de que vários desses jogos indie, claro que tu citou eles mais pelo viés Xbox, mas se tu for ver, por exemplo, o Super Meat Boy, e até alguns daqueles que a gente citou no nosso programa recente do horror, tipo Slenderman, eles são jogos que eles ficavam, assim como era do Play 2, populares pela pirataria. Na minha visão, a pirataria, aquela criação de conteúdo que tava começando e mudando como funciona, porque se a gente vai falar assim de a loja digital, pô, cara, a Steam 2010 comparado com o que é hoje, parece um fóssil, assim, tipo, hoje, na minha opinião, é a melhor plataforma de computador, falando assim, ela funciona extremamente bem, ela é ágil, ela tem ali uma funcionalidade muito simples e ainda assim, bizarramente, pode ir super profundo, porque tem todo aquele mercado de cartinha da Steam, Sim, eu ganho muito dinheiro com aquilo e daí eu consigo comprar um jogo, tá ligado? Pra tu ver, exatamente, tipo, isso que eu nem tô falando das caixas de jogo CS da vida, eu tô falando das cartinhas de ponto, de comprei um jogo, ganho 4 cartinhas aqui. Primeira vez que eu comprei um jogo dessa forma, vendendo cartinhas, explodiu minha cabeça, cara. E não faz nem tanto tempo, tá? Assim, correndo o risco de dar cara de boomer aqui, a primeira vez que eu me toquei que dava pra fazer isso, assim, tipo assim, 1 ano. Então, tipo, é um bagulho que muda muito, assim, como um jogo funciona, e apesar de ser interessante, e querendo ou não, é mais conveniente, vem nessa veia da era da conveniência, aí a gente já começa, pelo menos na minha visão, a ver um dos grandes contrapontos, né? Que é a parada da preservação. Porque quando tu vai procurar mídia física, em qualquer uma das esferas que a gente debateu aqui, música, filmes ou então games, muitos dos defensores são colecionadores e que usam o argumento da preservação. E aí é interessante a gente esmiuçar um pouco esse debate, porque, tipo assim, tem alguns frontes, né? O fato é que na era digital, qualquer empresa pode sumir com o jogo a bel prazer. Isso aconteceu recentemente com Marvel Avengers. Marvel Avengers eu tava lendo sobre o Forza Horizon 2, que os caras perderam os direitos, porque esses jogos de tipo FIFA, tipo Forza que usa marca de verdade... o FIFA também saiu vários da loja também. Pra tu ver, então, tipo assim, vai perdendo os direitos. Claro que esses são jogos que vai ter aquele cara que vai dizer, não, mas isso aí tem todo ano, não vai fazer diferença, o Forza 3 pro 2. Mas daí tem o fã do Forza que, não, o 2 é que é o tri, porque não sei o que. E eu, como consumidor, eu admito, assim, eu nunca tive essa sensação de comprei um bagulho e ele desapareceu. Mas eu consigo imaginar a frustração, entendeu? Principalmente se é um jogo que eu gosto muito, saca? Tipo assim, sou extremamente fã de um bagulho. E aí também tem outra coisa sobre a preservação que na era que a gente vive hoje é estranha, porque, por exemplo, né? Vamos usar um jogo que eu já citei aqui, World of Warcraft. Ele é um jogo que existe mídia física dele, né? Principalmente se a gente tá falando ali 2013, 12, quando veio pro Brasil, veio a mídia física em português, coisa bem linda. Só que se tu pega, aqui eu tenho um DVD do World of Warcraft, vai estar aqui a imagem agora, assim, vou tirar foto pra vocês, tá aqui, eu tenho lá a minha edição original, que veio com 1 mês grátis, que hoje o jogo nem te dá, inclusive, hoje o jogo te dá um tapa na cara e diz, vai filha da puta,
põe teu cartão aí e se rala. Mas se eu coloco aquela mídia física num computador com um leitor de CD, que já é uma anomalia hoje, né? Uma anomalia absurda, né? Eu tenho um leitor guardado lá, se tu precisar eu te empresto. Só que se tu põe a mídia, o que a primeira coisa que tu vai ser confrontado? Legal que tu tem o CD, só que tu vai atualizar da internet, né? Tipo assim, eu acredito até que se tu põe o CD, o DVD mesmo ali, ele vai tipo assim, não, esse launcher do Battle.net tá desatualizado, isso aqui não bate com a build, então esses jogos mais modernos, a preservação ela fica muito cinza porque é preservação peronomútil. Tem vários que tu não vai conseguir, tipo, usar de fato, né? Então, uma coisa é o Shadow de Play 2 lá, de Xbox, não sei das quantas, que, pô, tu vai comprar o disco. É o Shadow, ponto, né? Não tem isso. Agora, com outros exemplos modernos, mesmo a mídia física não é uma preservação completa, porque, por exemplo, assim, tem 1000 versões, tu vai conectar, não tá dando certo, né? E tem aquele outro caso, né, Thales? As lojas digitais de certos consoles podem só parar de funcionar com o tempo, parar de entregar suporte, ou então, Nintendo vai fechar a loja do 3DS, sei lá. Eu não sei se é o caso. Isso aconteceu agora essa semana. Olha só que coincidência. Tu chutou e acertou. Até falando de Nintendo, né? Nintendo é o caso clássico de, tipo, pô, como é que é a preservação da Nintendo? Ou tu é um colecionador que tem as mídias físicas dos negócios tudo, tipo 3DS, DS, Wii, Super Nintendo, Nintendinho. Salve, Rambo dos jogos. E se tu quiser jogar alguma coisa antiga, assim, vai ter que ser a pirataria. E aí a Nintendo vai lá e derruba site de pirataria a dar com pau, porque, tipo assim, na visão deles, a preservação tá com a gente na nossa biblioteca, no nosso cofre. Então, tipo, pô, o que tu vai fazer pra jogar um Nintendinho hoje em dia? Eu consigo ver vários lados da discussão, só que tem um quê de frustração lá no fundo do fato de que, pô, eu adoro essa ideia da preservação, entendeu? Mas eu também vejo que tu tá lutando uma guerra perdida, porque tu não vai ganhar tipo assim, por exemplo, tá? Vamos pegar um outro paralelo com música aí, porque é o bagulho que eu sei do que eu tô falando de fato, 100%, né? Nos games eu tô só chutando aqui, às vezes a gente acerta. Mas tu vai falar de música, tem um secto específico que acha um absurdo tu, como consumidor, usar o Spotify, a Apple Music, o streaming, porque aquilo ali paga muito pouco pro artista, né? Muita gente usa esse argumento. Eu acho que paga pouco, entendeu? Eu recebo de lá e, tipo assim, eu sou muito feliz, obrigado Spotify, por favor, não me tire da plataforma nunca. Claro, mas claro que paga pouco, eu adoraria receber mais, eu nunca vou dizer isso. Porém, eu não vou ser o cara que diz assim, não, Thales, eu não acredito que tu tá ouvindo minha música no Spotify, cara. Tipo assim, tu tá me dando migalhas, tu tem que fechar o Spotify, abrir o Bandcamp, pagar $10 pra comprar 10 WAV, que é tipo assim... tu tá pagando pra ter os arquivos da minha música. Isso é muito arcaico, entendeu? Daí o Thales vai me dizer, tá, mas e se eu quiser ouvir no ônibus? Conecta o teu celular no computador e transfere arquivo. Tu tá vendo quão não conveniente é o negócio? Tipo assim... O pior ainda seria se tu chegasse com um CDzinho e me falasse, não, eu tenho o CD. Não, tu sacou? Tipo assim, eu me lembro de algumas coisas que ali naquele período do independente da música tava rolando, tipo 2016, 2019, que alguma banda X tinha a ideia de, a gente vai prensar o nosso disco caseiro e vamos distribuir no sinal, saca? Tipo assim... que mão. Mão do caralho, é legal pro vídeo, né? Falando assim, é legal pra social media, tipo assim, campanha, pô, Trito dando o disco na mão da pessoa, só que, bom, tem que ser no carro mesmo, porque na casa das pessoas ninguém tem leitor de CD, tudo que é computador moderno, e eu não preciso nem falar aí da Apple pra ninguém ficar trigado, mas qualquer computador moderno já não vem com leitor, tipo assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu que é um cara mais colecionador, assim, quão difícil é achar um gravador de CD hoje em dia? Um leitor gravador, assim? Olha, difícil não é, mas não vale a pena. Porque assim, por exemplo, se eu for pegar vou pagar R$80 num leitor de DVD USB pra botar no meu notebook, que veio sem leitor, né? Mas aí eu vou usar pra quê? Tiozinho. Tá entendendo? Tipo assim, se tu não é um desses caras que por algum motivo tu quer prensar um CD ou porque tu quer abrir uma banquinha de jogo pirata... Os meus gravadores aqui eu uso pra gravar jogo de Xbox, tá ligado? Então, tipo, tirando isso, eu não tenho por que ouvir um CD de música. Eu nunca comprei um CD de música. Tipo assim, não tem porquê, literalmente. E daí eu já te faço, tipo assim, vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas pelo entretenimento do programa. Thales, tu coleciona coisas? Coleciono algumas. Tu acha que eu coleciono alguma coisa? Coleciono algumas, pouquíssimas, mas poucas. Mas pra tu ver... Pouquíssimas, mas poucas. A gente falou de colecionar vinis e não sei o que, né? Daí a gente vira a pergunta pra mim assim, eu coleciono vinis? Cara, eu tenho 3.
3 ali. Tem o Appetite for Destruction, que o Ernesto Morgan me deu. Tenho o do Brockhampton, que era edição limitada, e eu comprei. E tenho um do City and Color. Por que eu comprei essas coisas? É pela preservação? É pelo... Cara, não vou te mentir, não. Eu não tenho um toca-discos. Eu de vez em quando, assim, tu vai na casa de alguém que tem, até já botei. Eu tenho 3 discos. Um deles eu ouvi. Dos 3 que eu tenho, só um eu ouvi uma vez na minha vida. Na casa do meu tio ali, botei, ele tem a vitrola. Eu, que tri e tal, que legal. Ouve o chiadinho, que bonito. Só que daí chega na metade do disco e para a música, sim, porque tu tem que ir lá, virar, dar play de novo e ponto. Aí eu vejo os defensores do vinil dizendo, pô, mas é que isso que é o tri. Cara, até pode ser, mas é nada conveniente, entendeu? É umas ideias que é muito legal na teoria, mas na prática nem tanto. Tipo assim, ai, pô, que coisa legal eu fazer um rolê com os meus amigos, a gente ouvindo vários vinis e tal. Tá, mano, só que vai tocar 5 músicas e vai ter que ir um babaca lá e tipo, virar o bagulho. Daí se um não sabe botar o vinil, já quebra a agulha, já fudeu tudo, entendeu? Então... Já arranhou o disco, já vai pro caralho. Então, qual que é a filosofia que eu uso? Tipo assim, eu já fui um cara muito mais colecionador porque eu lia quadrinhos. E tu vai vendo rapidinho o tamanho que uma coleção ocupa. O Rambus exemplificou isso pra nós naquele programa lá no início da 3ª temporada. Uma coleção, ela requer muito espaço, né? E ela tem que ter até uma certa curadoria. Por exemplo, assim, eu te perguntei se tu coleciona, mas eu sei que tu é um colecionador e tu gosta de ter consoles. Se tu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu tenho certeza que tu teria todos. Então, eu vejo que a tua ideia é tipo assim, eu quero que a minha casa seja um museu dos videogames. Eu acho isso muito foda, só que eu não vejo sentido conveniente pra mim. Não, eu vou comprar todos os vinil do mundo porque, saca, é uma fortuna, é muito pouco conveniente e é uma ideia muito mais luxuosa, assim. Eu acho que a música mesmo é um lugar onde essa discussão, ela não existe mais, já morreu, tipo assim. Os videogames eu acho curioso, cara, porque de todas essas mídias que a gente discute, foi a última fronteira, tipo assim, essas discussões começaram a surgir depois da pandemia, vai acabar a mídia física mesmo dos games, né, trazendo mais para um momento mais moderno, só que na música, volto pro Lars Ulrich lá em 2002, ele já tinha perdido lá no início do milênio, tá ligado? Não, e sem contar que daí falando só e fechando assim essa questão do colecionismo, entra naquela coisa do tipo, quando lança uma edição especial, por exemplo, de um disco do Paramore, sempre vai ter o cara rico que vai comprar todas as cópias, claro, e depois ele vai revender ao valor estratosférico, né? Então, nem o Paramore vai estar ganhando com isso e nem quem compra, porque daí quem compra só vai estar perdendo, né? Exatamente. E tem um outro argumento, já que a gente tá nesse momento assim mais puxando pro moderno, que vai além da preservação histórica, que nos games é uma coisa muito importante quando tem essa coisa de sumir um produto da internet. Se tu for ver também, aí um parênteses aí, é muito difícil de música realmente desaparecer. É uma coisa muito mais leve, muito mais comercializável nesse sentido de HD, de espaço. Então, é muito mais fácil o Marvel Avengers desaparecer das lojas, ou o PT do Death Stranding lá desaparecer e só no console vai ter, do que tipo assim um disco, sei lá, do Supla. Sacou? Peguei um exemplo idiota, mas, dificilmente vai sumir da internet, sacou? Sempre vai ter aquele fãs do supla.blogspot.com que vai ter tudo, entendeu? E aí, o argumento número 2 seria, tá, beleza, a preservação é discutível, mas e o impacto no meio ambiente? Que é um outro lance, né? E aí eu queria trazer uma matéria que já mistura a linha das coisas, porque, no meu entendimento, Thales, existe uma coisa muito positiva e menos plástico tá circulando nos nossos oceanos. Não Sim, concorda? Faz sentido. Eu tava pensando nisso agora quando eu tava vendo meus tópicos, assim, né? A mídia física, ela acarreta, no caso, tipo, falando em empresa, ela acarreta em custo de produção, distribuição e etc. E isso causa lixo, né? E, claro, tem lados positivos dessa mídia física, que a gente até vai chegar agora mais pra frente, mas se tu for ver, é muito lixo, né? E pra cada jogo que vira um item de colecionador, ou que vira um item que passa por 50 mãos, porque foi trocado e brick, e querendo ou não, isso é uma forma de, abre aspas, reciclar, fecha aspas. Pra cada jogo que isso acontece, tem outros 10 que não foram vendidos, que virou sucata. E aí, se a gente vai falar de materiais, assim, eu não sou um cara que entende muito de ecologia nesse sentido, mas na minha pesquisa rasa, a maioria desses materiais não são recicláveis, ou é muito caro pra reciclar, ou realmente não tem uso. E isso eu não preciso nem falar tanto de jogos, isso é um problema pro CD,
E pro vinil também, porque o vinil ele era feito antes de um material que até dava pra reciclar, acho que é goma de laca o nome. Só que hoje o vinil é no vinil mesmo. Então é um bagulho que é ultra não reciclável. E até por isso que eu vejo mais sentido em sempre ser poucas tiragens. Porque daí pelo menos não sobra tanto, né? Só que invariavelmente, como a gente sabe, vira sucata em algum momento. Porque daí o colecionador XYZ, ele tem 50 mil vinis, ele morre. Não tem ninguém pra pegar a coleção dele. Ou ela vai pro museu, ou parte vai pro museu e parte vai pro lixo. Uma hora vai acabar no lixo. Mas o argumento que eu queria trazer é o seguinte. Título da matéria, essa da BBC News Brasil. Como o streaming de música pode ser prejudicial ao planeta. Daí a matéria até vai estar a headline aí em cima e tal. Mas o argumento da matéria basicamente é que, apesar de o plástico e as coisas que envolvem a mídia física serem danosos para o planeta, o streaming também é danoso pela... como é que se chama? Pela emissão de carbono. Né, porque o streaming requer energia para servidores, para computadores, para internet, para não sei o que lá. Então, o argumento dos caras, ele condiz, assim, mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Ela chega na derradeira pergunta, qual seria a opção mais ecológica, né? Depende de uma série de fatores, incluindo quantas vezes você escuta a música. Se você só ouve a faixa algumas vezes, por exemplo, né? Eles estão usando a ideia de que, por exemplo, assim, tu escuta... Vamos usar o disco do Paramore, que a gente já citou. Tu escuta ele uma vez, é muito mais econômico pro meio ambiente, pra ecologia do nosso sistema, tu usar esse consumo do disco ser via streaming, porque uma vez só não dói tanto. Agora, se tu prefere escutar repetidamente, que é o consumo da maioria das pessoas, e claro, nós não estamos falando de escutar o mesmo disco 27 vezes, mas né, se tu escuta repetidamente, é preferível a cópia física. Transmitir um álbum pela internet mais de 27 vezes pode consumir mais energia do que é necessário fazer um CD. Aí, claro, isso aqui é um papo um pouco mais acadêmico, tipo assim, uma pesquisa muito específica e tal. Eu não sei se todo álbum que eu escuto eu vou escutar mais de 27 vezes. Eu nunca parei pra pensar nisso. Mas é um ponto interessante, porque por que eu acho que essa parte do consumo de energia e internet acaba impactando? Porque isso também é uma discussão pro caso das NFTs, a maior bobagem de todos os tempos, né? Porque, como a gente sabe, pra tu fazer uma NFT, tu tem que gastar uma grana, tu tem que pagar aquele custo de minting, que é ou também é conhecido como gas fee, o nome do bagulho, que tu tem que pagar aos servidores. E a NFT é um bagulho que, dentre várias das coisas negativas dela, que são quase que infinitas, tem a parte do dano no nosso planeta, porque tu gasta energia, porque internet, porque tal e tal coisa. Então, se tu for ver, a mídia física também tem esse problema. Daí fica aquela, né? Quem que tá certo? Qual que é o melhor jeito? Ninguém sabe. Não, e isso aí é só tipo assim, entrando na parte mais ecológica, assim, achismos meus, países mais pro norte, tipo, acho que Europa e Estados Unidos, muitos ainda usam energia termodinâmica, que é coisa de carvão, né? Então, por isso que eles estão falando em carbono. Se todo mundo fosse lindo que nem o Brasil, cheio de energia eólica, que gasta, que não agride o meio ambiente, assim, entre aspas, aí acho que daria pra escutar umas 38 vezes o álbum. Por aí, entendeu? Mas eu acho que isso aí tem mais a ver lá com questão de Estados Unidos mesmo, né? E talvez a pesquisa Europa é no de geral, fato né? americana, né? Foi um estudo americano que fez, mas isso aí vai pautando como que funciona em vários lugares, assim. E eu acho que é doido tu ver, assim, os dois lados da discussão, porque no caso dos videogames, não adianta, cara, eu acabo botando minha armadura e sendo o escudeiro da mídia física, porque no caso dos games, é muito complicado, assim, tu perder o direito ao bagulho que tu comprou, porque por N motivos a developer decidiu que não é mais interessante ter aquilo ali disponível. E daí, a música acaba se inspirando nos videogames nesse sentido, porque daí tem um caso que eu vou citar, que é o nosso infame, o nosso hitmaker, conhecido como Kanye West. Porque em 2016, ele lançou um disco chamado Life of Pablo, que era um disco muito esperado, que loucura, vai finalmente sair. Quando o disco saiu, ele foi uma pista do que seria a carreira do Kanye West pelos próximos 10 anos, porque o disco estava extremamente bagunçado em sua mixagem. Muitas músicas com volumes muito estranhos, ou então com instrumentos muito mais altos do que deveriam estar. Tipo assim, pense no seguinte, para um artista do tamanho dele, ter um disco que todo mundo concorda que tá muito mal mixado, não é um bagulho normal. Não é um bagulho normal. Pô, indústria, cara grande, tu vai lançar um bagulho mal feito. Como que ele corrigiu isso? Igual nos games, lançando patches. Hoje, se tu for procurar Life of Pablo, tem 4 versões de 4 mixagens diferentes de música, porque ele ia, tipo assim, fazendo updates. Pá, que loucura! E ele fez isso, inclusive, lá em 2016, e por 2022, 2021, ele tava fazendo ainda. Que daí saiu o Donda, que é o disco lá que teve todo um evento de vamos fazer shows públicos pra divulgar o disco, não sei o quê. No primeiro show, o disco tava numa versão
terceiro ele tava de outra, e quando ele foi pro streaming tinha uma quarta versão. Então, se tu for vendo, as coisas elas acabam ficando muito misturadas, porque daí, tá, mas daí música também vai ter patch agora, caralho, tá entendendo? Boa noite, gamers! Hoje, nessa vibe meio noticiário, eu tenho mais notícias pra te trazer, Thales. Essa do meu PlayStation.com.br, de 5 de janeiro de 2023, por Thiago Barros. O título da notícia é F-Mídia Física, compras digitais de games foram 94% em 2022. Isso é outro levantamento americano. A maioria desses estudos acaba sendo de quem examina a indústria e a extensão, que é mais a galera americana, né? Mas a notícia pinta aqui, por vários motivos, que a compra de videogames, hoje em dia, é 100% digital. Aí eu te pergunto, como que isso envolve a produção, o fazer e o divulgar um jogo? Cara, acho que vai influenciar de quase tudo, né? Porque, assim, se a gente tava falando de mídia física, tava falando antes de CD, o CD, ele tem a questão, né, de fabricar o CD. Tu falou do vinil, por exemplo, né? Vida é tudo lixo no final das contas. E isso pras empresas também é um problema, porque se tu for parar pra ver, tipo assim, se a Valve lá em 2000 e pouco teve a ideia de criar a Steam para conseguir distribuir o jogo dela, Half-Life 2 tem mídia física, lógico, né? Pra época dele, 2002 que a gente tá falando, 2004. Pra Valve, que é dona da Steam, lançar o jogo dela ali é de graça. Porra! Entendeu? Pra Ubisoft lançar o jogo... A Valve tira 30% dela mesma, que delícia! Sim, sim. A EA Play, por exemplo, né? O grande serviço EA Play, olha só. Oh. Não era EA Play, como é que era o nome do negócio da EA? É EA Play mesmo. Hoje é esse, eu não sei se era, antigamente era outro nome. Não, o nome da loja era EA Origin. Origin. Primeiro era Origin, isso. Né? A EA lançando o jogo dentro da Origin, ela também não tinha custo nenhum de publicação, ela não precisava pagar alguém para publicar e tudo mais. Então, isso vai ser o grande fator e também de popularização do streaming, no caso do Xbox Game Pass, né? Tudo isso aí vai acarretar nessa questão da extinção da mídia física, que nem eu falei. Se lá no PlayStation 3 já começou a ter bastante jogo disponível nas lojas online, o futuro, obviamente, era ficar tudo por lá, né? E se antes o jogo indie tava lá e tava bombando porque pesava 500 mega, hoje, com a internet melhor, não tem por que tu se privar de baixar 100 GB. Não, realmente. Né? Então, isso aí vai ser realmente o fator determinante para a extinção da mídia física no console, que é o que a gente tá vendo pelas questões. Tu não precisa fabricar, não precisa pagar alguém para fabricar toda a matéria-prima, tu não precisa fabricar a capinha, tu não precisa gastar com impressão, não precisa gastar com nada. É só largar na loja online e a divulgação tá pronta. Tu vai gastar só com marketing, talvez. Sim. Né? Isso aí, por exemplo, o que a gente pode ver, assim, de exemplo nosso no Brasil, jogo do Nintendo Switch, né? A Nintendo tava fora do Brasil até 2021, praticamente. Tu não conseguia comprar jogo do Nintendo Switch aqui, era tudo importado. Então quem tinha pagava R$500 num jogo. Hoje em dia tá vindo importado pela própria Nintendo e algumas empresas parceiras, tipo na Amazon tá vindo. Tu paga R$350, R$250 num jogo. O PlayStation 4 é um pouco diferente. Como o PlayStation 4 consegue, a Sony no caso, consegue produzir os jogos no Polo Industrial de Manaus, a gente tem joguinho que no começo sai a 250, 350, né, os lançamentos atuais. Daqui uns 6 meses já é 80 pila, depois 50 e assim vai indo. No caso do Xbox, a Microsoft viu que, pô, a gente tem o Game Pass. A gente já não precisa de mídia física por causa do Game Pass. O Xbox novo vem versão sem disco, versão com disco. Aqui no Brasil não se faz mais, não se fabrica mais jogo de Xbox. Então o Xbox One, por exemplo, tem fabricação brasileira, depois de diante não tem mais nada. Esse poder nas mãos da Microsoft, cara, é tão perigoso. Tão perigoso, mas a realidade é que isso eu não sabia, que esses consoles mais modernos da geração atual tem versão sem disco. Eu literalmente não sabia disso. O PlayStation 5 também tem isso? De ter versão com disco e sem? O PlayStation 5 tem também. Tu tem a versão normal, que é aquela maiorzinha, né, 3.800, e aí ele tem o leitor, e aí tem a versão Slim, que daí não tem leitor, é só digital. E agora vai lançar uma versão modular, que é tipo assim, tu pode acoplar o leitor de disco por USB. Não, eles estão, não, tipo assim, tu encaixa... É a empresa que tá lançando o PlayStation Portal, né? O que precisa falar mais, assim, grandes ideias. E o Xbox, tem o Xbox S, né, o Series S, que é o pequenininho, só digital, tem o X, que é aquele que tem o disco, e agora eles vão lançar em forma de cilindro, igual o Mac... O Mac lata de lixo, que todo mundo chama de lata de lixo. Aí vai ter o Xbox X, que é o Xbox parrudo, só que todo digital também. Então, tipo assim, os caras, tipo assim, tem versão pra tudo quanto é tipo de gosto, né? Cara, isso aí é foda, porque
porque pra mim, assim, Diablo 3 é um exemplo perfeito, porque eu gosto da Blizzard. Gostava, porque a Blizzard era uma empresa mais legal antigamente, mas eu nunca fui um grande fã de Diablo. E quando veio o 3 eu fiquei, putz, é agora que eu vou virar fã. Mas a partir do momento que eu vi que era um jogo que tinha que ser constantemente online, ele me perdeu, assim. E até hoje eu não consigo largar essa minha mania de, putz, requer conexão online o tempo todo. Só que daí, se tu vai ver um console desses, não existe não ter conexão online, né? Aí tem vários exemplos, assim, que eu acho que são muito curiosos. Por exemplo, eu sei que o Demon's Souls do PlayStation 5 é um dos raros casos que tu consegue deixar o PlayStation offline, botar El Disco e ele instala. Só que isso é uma anomalia, cara. E daí, se tu for ver, é meio ruim pra história dos videogames, isso em várias esferas. Por exemplo, tu sabia que é possível, se tu quiser hoje, jogar a primeira versão de No Man's Sky? A primeira, No Man's Sky 1.0, aquela que era horrível, é possível graças à mídia física, porque a versão que saiu pro PlayStation 4, lá originalmente, tu consegue botar, No Man's Sky, um jogo criticado até não poder mais, que aí vive há uns 3 bons anos aí, a sua redenção e tal, até o No Man's Sky tu consegue botar no teu PlayStation 4 e jogar a versão 1.0, se tu não precisa de internet, cara. Aí outro exemplo, esse assim, nós estamos no quarto dos infames. Cyberpunk, tu sabia dessa? Tu pode. Sim. PlayStation adoraria, 4. Adoraria. Eu acharia o máximo jogar no PlayStation 4 versão 1.0. Mas tu pode. Eu até acho que, falando recentemente de uma experiência nossa que nós dividimos, o Last of Us Part 2 é assim também. Só que, claro, eu tô falando do PlayStation 4 ainda, né? Mas ele é outro jogo que, por ter os 2 discos, né? Ele não precisa daquela. Eu comprei um disco, eu vou botar no console e a primeira coisa não tem que baixar um patch de 1 bilhão de coisas. Tu põe o disco, instala, põe o 2, termina a instalação e joga com o primeiro, porque daí o primeiro disco, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendo, o primeiro disco ele funciona também pela licença, né? Que não é 100% online, assim. Tem vários jogos digitais que é full online, mas nesse caso de um jogo que tem 2 discos e tu põe o primeiro, nesse caso mais moderno, é pra fazer aquela conexão da licença, que até aí tá tudo bem, entendeu? Eu não acho que seja um caso de que, tá, mas tu quer viver no deserto, assim, jogar sem conexão com nada, e tu acha que... Não, eu entendo que o consumo mudou muito, mas nesse ponto a mídia física é uma coisa que eu acho que é muito perigoso ela não existir mais, saca? E aí, cara, falando de notícias mais modernas, tem várias sacanagens, né? Tipo, o Starfield tem 3 edições e daí a Collector's Edition vem sem disco. Tipo assim, vocês querem que eu pegue um pacote de folha de ofício e coma de raiva, assim, não é possível, saca? Se eu não me engano, tem alguns jogos de Switch também, que são versão cloud, por exemplo, tu compra o pacotinho, é só o código pra te pegar a licença do jogo. Que coisa bem O Fallout 76, acho que o lançamento foi assim também em alguns lugares, né? Acho que eu lembro de naquele nosso episódio da Bethesda ver algumas matérias falando, putz, essa versão do Fallout é só a capinha, né? Mas isso aí é uma coisa bem xarope e acontece nos jogos mais atuais. No PlayStation 4, né, só ali, tipo, complementando o que tu falou, se eu não me engano, tipo assim, tirando, sei lá, algum jogo que seja puramente online, todos os outros tu ainda instala, né? O PlayStation 5 eu não faço ideia de como é que tá esse sistema. Mas tendo um disco no PlayStation 4, ele instala a versão 1.0, se tu deixar a internet completamente desligada e ele não verificar que precisa atualizar, ele não atualiza mesmo, né? Isso também acontece no Nintendo Switch, se tu tiver a caixinha, a fitinha também. Desliga tudo, bota no modo avião, botou ali, tu vai jogar a versão que instalar. O grande problema é que muito jogo hoje, tipo, meio que já vem todo quebrado. E daí volta no grande inimigo dessa discussão toda, que é a conveniência, cara. E aí eu digo que é o grande inimigo porque é muito difícil tu convencer uma pessoa hoje em dia que todo tipo de conteúdo tá tão fácil a ir pelo caminho mais difícil. E aí tem vários exemplos que eu posso citar e tem vários bobos. Por exemplo, teve aquela época que o Netflix dominava e era uma época onde tu ia recomendar um filme pra um amigo teu e ele dizia, tem no Netflix? Tu dizia não, morreu. Tipo assim, esses tempos mesmo eu tava atrás de um disco ao vivo. Tu sabe que eu gosto dessas versões ao vivo e tal. E muitos desses discos ao vivo não tem um streaming. Aí eu fui perguntar pra um amigo meu se ele sabia um site de baixar disco pirata e ele, sério? Tipo assim, quer baixar coisa? Tu quer baixar coisa? Pra quê? Tipo assim, e eu, porque eu queria ouvir, mas volta ao vivo. E o cara, tipo, não, seu fóssil, sacou? Então... Vai no YouTube e acha separadas as músicas gravadas no celular. Tipo, exatamente. Então... Que é um streaming também, olha. Pra tu ver, né? E aí, assim, botando um último ponto que eu acho interessante, assim, a última matéria que eu vou trazer hoje, prometo. Essa é do meio
Beach, ela é de uns bons 2, 3 anos atrás, mas é um desses estudos de emissão de carbono e, tipo assim, o dano do meio ambiente entre consoles e mídia física e tal. Só que esse estudo é americano também, mas ele focou nos consoles modernos, os Xbox Series XYZ, PlayStation 5 e diante, tá? E daí tem um ponto da matéria que eu quero citar só aqui, que é, ó, no estudo publicado em 2019, pesquisadores relataram que a base instalada de gamers no Brasil, nos Estados Unidos, então toda aquela fatia que são gamers e que jogam, instalaram sua casinha bonitinha, isso aqui, essa galera corresponde a um consumo de energia de 34 terawatts no ano, que é equivalente a 2,4% de toda a energia consumida nos Estados Unidos. Essa emissão de carbono, ela pode parecer bobo pra alguém que não tá nem... Pro Ricardo Salles, que tá nos ouvindo e tá tipo assim, foda-se árvore, vamos construir um estacionamento, foda-se. Ela pode parecer boba, mas um outro dado que põe tudo em perspectiva aí, colocando esse dado em comparação, esses 34 terawatts ao ano é mais que o estado da West Virginia inteiro consome. Tu tem noção? Um estado não consome tanta luz quanto todos os gamers nesse sentido. E daí, claro, eu não quero soar aqui o louco do clima, a própria Marina Silva, entendeu? Mas é importante, querendo ou não. Se tu for ver, 2023 também é um ano que a gente tá vivendo um clima bizarríssimo. Bizarríssimo. Já tem meteorologistas dizendo que a gente não vai ter verão, que o verão vai ser chuva e frio e calor do caralho. Então, eu não sei, galera. De repente era uma boa nosso cuidado do ambiente, assim, pensar em formas de energia, pensar em como a gente consome as coisas. Mas eu entendo que eu estou só lançando argumentos que vão bater na conveniência, não vão conectar com ninguém, porque não adianta, cara. Tipo assim, não adianta. Como é que tu vai dizer pra um amigo teu, não, tu tem que ir atrás da mídia física se ele pode só conectar na internet e baixar, cara? Não existe. Não, e querendo ou não, tipo, se for falar em base instalada, isso também foi uma coisa que eu nunca pensei, e aí esse estudo aí já me trouxe esse ponto. Quantos videogames vendeu o Nintendo DS? A gente fez o episódio dos portáteis, Nintendo DS vendeu 153 milhões de Nintendo DS. Onde é que foi parar tudo isso? Pois então, né, cara? E isso daí tem até, assim, um outro ponto. O Nintendo DS não é mídia física, né? Mas é, tipo assim... É físico ainda. Pra tu ver, essa matéria que eu te citei, ela até faz um outro ponto disso que eu não vou trazer agora, mas é a ver justamente com o fato de que pra onde que vão essas coisas, né? E daí tem coisas, assim, anedotais que eu posso citar, de repente a tua história seja diferente, mas pra mim, eu vou descartar pilha. Eu sei que descartar pilha tem que ser no lugar certo. Só que esse lugar certo, dependendo de onde tu tá, ele não aparece. Poucas lojas tem, pouca informação se tem, assim, se tu vai perguntar, por exemplo, pra alguém da tua prefeitura local, muitas vezes o cidadão comum que trabalha na prefeitura nem faz ideia, né? E aí eu sou uma exceção porque eu, de fato, tô preocupado com onde eu vou descartar as minhas pilhas. Agora tu imagina a situação de eu vou me mudar, um videogame de 15 anos atrás, eu não tenho pra quem vender, eu vou só tocar no lixo. E tem até fotos super meio triste, assim, no meu ponto de vista, de tu ver, de tipo assim, um aterro no México, na puta que o pariu, e tá lá, tipo assim, 50 mil fitas de videogame porque os caras descartaram errado. E isso aí são impactos que, claro, eu vou parecer aqui o paladino do meio ambiente, mas são impactos que as próximas gerações vão sentir, né? E tipo assim, em 2023 já tá uma merda o clima, assim, então tem esse fator, né, cara? Essas coisas vão pra algum lugar, eventualmente. E a gente aí ainda tem a coisa de que não é que nem tu mesmo disse, não é a mídia física, é o videogame, é o controle, é o headset. Então, saca? Só que daí fica aquela outra coisa, tá? Será que então só o streaming é a solução? O cloud gaming, esse também não tá num ponto bom, porque também causa uma pegada de carbono imensa. Então, qual que é a resposta, cara? A resposta é que não tem resposta, né? Eu acho que a questão de mídia física vai acabar mesmo na questão dos videogames, né? Conveniência... Não, na minha opinião, tá no seu último ano, cara. Tipo assim... Conveniência realmente é uma coisa assim, eu tava parando pra pensar que, pô, pra que eu vou precisar daqui, tipo assim, daqui próxima geração de consoles, talvez não tenha console, né? TV da Samsung já vem com Game Pass embutido. Tu compra um controlinho e já sai jogando direto, né? Eu sei que é legal ter o console, eu como um cara que gosta de colecionar, como eu falei no começo do programa, eu tô me desfazendo de alguns e dói muito. Mas é legal colecionar o videogamezinho. E eu sei que eu não vou jogar no lixo, né? Tipo assim, a Léo. Mas conveniência de tu poder só jogar e que nem eu falei, a questão do carbono eu acho que é mais para países do norte, que não tem a malandragem. Não a malandragem, né? Mas todos os recursos naturais que nós temos aqui no sul, né? E, cara, acho que por hoje, assim, acho que a gente conseguiu pegar várias coisas da mídia física, né? O porquê que ela vai se extinguir, o porquê que ela é legal, o porquê que não, prós e os contras. Por que ela ainda existe em alguns nichos mais fortes do que em outros. Exato. Acho que, assim, um grande ponto, assim, que
deixa aí pro pessoal dos comentários, principalmente, o que tu acha que é uma vantagem, o que tu acha que é uma desvantagem da mídia física. Eu já tive a experiência de comprar pré-vendas que viraram pós-vendas, God of War e Red Dead Redemption 2, né? Eu comprei eles em pré-venda na Amazon, levou uma semana pra chegar. Então a minha pré-venda da mídia física, pô, legal, vem um jogo bonitão, com uma capinha especial, mapa, o caralho, só que eu joguei uma semana depois de todo mundo. Então, tu foi contra a conveniência e tu foi punido por isso, tu vai ver, né? Exatamente, né? E aí a outra vantagem, só que daí também, de certa forma, tá, beleza, terminei de jogar, no caso do God of War Ragnarok eu nem terminei de jogar porque o jogo é ruível, sem pila, passei pra frente. Não, e se tu for ver, tem vários pontos que a gente nem virou certas pedras, tipo essa questão de poder emprestar, poder comercializar o jogo fora, porque tem aquele argumento, né, e é um argumento até que pensadores fazem de, pô, mas querendo ou não, a empresa ela dita como o consumo é feito, e quando é desse jeito que tu falou, tipo Game Pass, tipo Cloud Gaming, a empresa ela tem 200% do controle, porque nada é teu, é tudo meio que emprestado, né? Sim. Então isso aí é um gancho que a gente vai deixar pro futuro, porque se vocês forem ver, tem uma discussão bem interessante de se ter aí, mas é, querendo ou não, um sinal do fim dos tempos. Do fim dos tempos. Porque, cara, pra resumir tudo que a gente disse, pra mim não é que a mídia física nos games ela vai morrer. Ela já morreu e a gente tá fazendo velório. Daqui 3 anos vai existir mídia física ainda? Vai ser casos muito raros. E com essa, falando em casos raros são os apoiadores do Boa Noite Gamers. Aumente essa minoria, transforme essa minoria numa mediaria, talvez. Junte-se no livepix.gg/boanoitegamers. Primeiro link da descrição, sempre, independente de quem quer que esteja nesse programa, é o apoio do Boa Noite Gamers. É isso, tá? É isso aí. E um último recado, apenas a Nintendo sobreviverá à mídia física. Porque ela é a barata. É a barata na guerra nuclear. Porque a Nintendo vende hardware e coisa tudo junto, né? Então o videogame da Nintendo é sempre diferente, ele é sempre capaz depois eles inventar uma fita holográfica que tu bote no teu óculos e conecte com o controle e é uma tela que tu bota num projetor, olha só que loucura. Fica a dica aí, Nintendo. Por enquanto, é só. Tchau.